Galera, olha eu de novo aqui e hoje nós vamos para a nossa segunda aula de revisão de história. Deixa eu achar aqui, história, segunda aula. Nessa segunda aula de revisão, a gente vai falar sobre aldeias e malocas. Lá no comecinho de tudo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não chegaram aqui porque eles quiseram, não. Eles estavam numa viagem, que alguma coisa saiu da rota, enfim, porque eles estavam tentando chegar à Índia. Só que eles chegaram aqui no Brasil, certo? Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles encontraram um lugar vazio, sem ninguém morando. Lembra lá, galera? Quem que já morava aqui? Quem que eram os habitantes do Brasil quando os portugueses chegaram aqui? Os indígenas. Muito bem. Os indígenas já estavam aqui. E eles já tinham várias comunidades. E como a gente falou, cada comunidade, mesmo sendo comunidade dos indígenas, cada comunidade tinha os seus costumes, tinham os seus rituais, tinham as suas tradições que eles também foram passando de geração para geração. Certo? As comunidades indígenas, elas se organizam de maneira bastante diferente uma das outras, né? Chegam a falar línguas diferentes, costumes diferentes, certo? Religião também, alguns hábitos são parecidos, mas cada comunidade com a sua, com o que aprenderam da cultura da geração passada, enfim, cada um com as suas especificidades. A produção de alimento, o artesanato, a crença, então crença religiosa, isso vai mudando de comunidade indígena para comunidade indígena, certo? As antigas comunidades, elas viviam como? No meio da natureza, em campos, na mata, em florestas, né? A gente vê aqui uma imagem, né, de uma menininha indígena, de um costume dos indígenas, que é a pesca, certo? A caça, a pesca, a pintura corporal, enfim. Mas as moradias indígenas, elas são bem conhecidas, né? Vocês já sabem que as moradias indígenas são as ocas, certo? Eles vivem em ocas e existem vários tipos de construção. Existem alguns agrupamentos de ocas, quando várias ocas estão juntas, quando os índios agrupam várias ocas, esse agrupamento se chama como? Aldeia, certo? Então a aldeia é o agrupamento de várias ocas e em cada oca mora uma família indígena, certo? Formando assim a comunidade deles. Todos eles, nessa aldeia, tem vários espaços. Eles se organizam, um espaço é o espaço de lazer, outro é o espaço da religião, o outro é o espaço da produção de alimento, outro local é um espaço do artesanato, certo? As aldeias, elas são criadas na floresta, né? Então eles abrem espaços no meio das florestas, perto dos rios normalmente, para construírem suas ocas. Então a gente vê aqui imagem de duas aldeias, certo? Então, ocas agrupadas formando uma aldeia. Aqui a construção é um pouco diferente dessa. E a gente percebe que essa aldeia aqui está pertinho de um rio, né? Do ladinho do leito de um rio, certo? Cada aldeia também tem a sua maneira de se organizar. Cada uma se organiza de uma maneira diferente da outra. As ocas, a gente já sabe que são as moradias dos indígenas, mas não são. A oca não é a única moradia dos indígenas. Também existe um outro tipo de construção indígena, que são as malocas. Certo? As malocas, elas até tem alguns estudiosos que chamam as malocas de casas-aldeias. Por quê? Porque elas representam todo o complexo de aldeia em apenas uma construção. Então,
maloca, ela é uma grande construção onde várias famílias moram juntas dentro, diferente das ocas. Lembram? Numa aldeia, em cada oca vive uma família indígena. Na maloca, que é uma grande construção, vivem várias famílias indígenas. E ele é bem diferente da oca, onde as famílias moravam separadas, certo? São grandes casas e nessas casas elas têm tudo aquilo que tinha numa aldeia, é a parte do lazer, da religiosidade, do artesanato, também tem numa maloca. Certo? Só que e as malocas podem ser construídas de formas diferentes também. A gente vê duas construções aqui. Essa que é bem parecida até com as nossas casas, né? Com uma porta na frente. E essa outra maloca que tem essa abertura. Ela é construída de forma circular com essa abertura. Então, essas são as malocas e os tipos de casas dos indígenas. Beleza? Já sabemos, então, que eles moram na floresta, que eles podem morar em aldeias onde cada família mora numa oca, ou podem morar numa única construção grande chamada maloca, onde todas as famílias moram juntas. Já pensou, gente, morar todo mundo junto, um monte de família junto? Acho que eu não quero pensar muito nisso, não. Deixa lá para os indígenas, né? Meus amores, até a próxima!